É um prazer poder falar com você novamente. Aqui estamos para compartilhar das revelações do nosso Santo Deus. Você sabe que Deus nos criou com um propósito e nos colocou nesse mundo. Sempre vou repetir essa frase. O propósito de Deus é para que a gente consiga encontrar Ele enquanto estamos vivendo aqui e glorificar o teu santo nome. Sabendo disso, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, com a inteligência que podemos discernir as coisas boas e as coisas ruins. Mas sabe que Deus criou muitas coisas visíveis aos nossos olhos, como animais, as plantas, os frutos, belezas de serras, de matas, de nuvens, estrelas, sol, lua, para que a gente possa contemplar a glória de Deus. Não esquecendo que não podemos trocar, não podemos inverter. O que tem acontecido no decorrer de todos os séculos que já se passaram antes de nós é que o homem tem trocado a criação de Deus e adorando a criação de Deus, adorando a criatura, ao invés de adorar a Deus. Estas coisas que Ele criou é para que a gente possa contemplar o nome dEle. Quando você vê uma planta bonita, um pé de fruta carregado na fruta, você pode falar como Deus é maravilhoso. Como Deus conseguiu criar tão perfeito essas coisas. A sabedoria de Deus é infinita. Aí começamos a pensar em nossa sabedoria e a gente percebe que nós somos tão pequenos e incapazes de criar essas coisas. Mas está aí para todos nós poder contemplar com os nossos olhos. Deus chamou a atenção duramente do homem. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele fala muito bravo com o homem, que o homem transformou a criatura em objeto de adoração, tirando o Criador. O que Deus faz? Ele entrega tais pessoas, tais seres humanos, para serem destruídos na sua mente carnal. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, no versículo 18. Ele diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecido-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, as coisas invisíveis, essa está com Deus. Mas para Ele manifestar, para mim e para você, e para todos, Ele revelou estas coisas visíveis aos nossos olhos. Tudo que está em volta de você, seja para alimento, seja para você contemplar a natureza, seja para só admirar com seus as coisas lindas que Deus criou, foi para nós poder contemplar o nome dele. O homem inverteu. É muito triste isso, não só para você que entende do que Deus está falando. Agora imagina Deus, como Ele se sente vendo estas coisas acontecer século após século e o homem não fazendo o que deve na presença dele. Ao ponto não sei se você tem conhecimento, que na Índia a vaca, o boi, é adorado como um deus. Morrem de fome, mas não comem um pedaço de carne de boi.
é adorado como Deus. E daí você pode ver para outros lugares, né? Outros livros da Bíblia falam que o homem vai na mata, pega um pedaço de madeira, metade faz lenha para fazer o seu cozinhado, e a outra metade ele vai fazer uma escultura e de joelho começa a cultuar. Outros fazem de barro e começam a cultuar essas coisas. Ou um pássaro, ou um quadrúpede, e começa a idolatrar. Lembra que quando os filhos de Deus saíram do Egito, né, aquela nação numerosa, primeira coisa que eles fizeram, um bezerro de ouro para adorar. Deus não suportou aquilo. E foi eliminado naquele dia mais de 23 mil pessoas. A terra se abriu e foi embora, né? Ainda nesse mesmo pensamento, olha comigo Efésios capítulo 4, uma das cartas que o apóstolo Paulo escreve, e ele tenta esclarecer aquela região de como é Deus e como Deus está pensando. Isso nós podemos entender porque é muito clara a linguagem que o apóstolo usa aqui. Efésios capítulo 4, versículo 17, diz assim: E isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais têm se tornado insensível, e se entregar à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Deus espera que o homem faça morrer essa natureza dele e nasça de novo, para ser revestido de Cristo, porque Deus ama estar perto do homem. Você imagina como Deus, lá do seu trono, deve olhar quando você chega numa fruta deliciosa e você morde e fala: que delícia! Como Deus consegue criar essa maravilha? O paladar que você tem. Quando você olha para uma flor, você olha e fala: que coisa linda que Deus criou. Quando você olha para as estrelas, você fala: que maravilha. Quando você olha para a lua, que ela está bem redondona, cheia, você fala: olha que coisa linda. Como Deus fica lá em cima, no seu trono, e vê. Ele fica feliz em que você está reconhecendo, porque você está revestido num novo homem, criado segundo Deus, e aí está glorificando o nome dele. É incrível isso, é maravilhoso isso. Por isso nós temos que ter o discernimento, não ser uma pessoa insensata, ter o discernimento para a gente não ficar longe de Deus. E quando nós estamos aproximando de Deus, contemplando as coisas, porque nós estamos indo direto à fonte e mostrando que Ele é quem criou. Então Deus vai chegando para perto de nós e nos abrindo o coração e a mente para poder entender mais as maravilhas que Ele criou. Tanto é essa maravilha que nós começamos nessa vida a contemplar a beleza que Deus criou, as maravilhas que Deus fez com que nossos olhos pudessem estar olhando e dar seguimento. Porque no mundo por vir, fala que não se compara com esse que nós vivemos. O mundo vindouro que Deus preparou antes da fundação do mundo não se compara com esse mundo que nós estamos vivendo. Por isso nós precisamos ter sabedoria e continuar olhando para o alto, mas ao mesmo tempo contemplando em nossa volta, porque mostra a revelação de Deus
nas coisas que ele criou. Por isso, tais homens indesculpáveis. É isso que Paulo está falando em Romanos capítulo 1, que nós acabamos de ler. Ainda uma outra passagem que nos ajuda a compreender um pouco mais da santidade de Deus, que nós começamos a descobrir pelas maravilhas que ele deixou em volta de todos nós, para a gente contemplar. Ainda em Efésios capítulo 6, no versículo 10, olha o que ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele fala para você ter uma roupagem de gratidão. Revestir das coisas mais bonitas, que são as palavras dele, que nos reveste para que a gente seja um novo homem na presença de Deus. Vamos caminhar aqui na presença dele e vamos continuar caminhando para a eternidade junto com ele. Aí ele diz no versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele está falando comigo e com você. Revestir da armadura de Deus para ficar protegido contra as ciladas do diabo. Quando Paulo começa a escrever a carta aos Romanos, Paulo está dizendo que o maligno entrou na vida do homem e virou a mente do homem. Ao invés de adorar o Criador, passaram a adorar a criatura, as coisas que Deus criou. Aqui ele fala que nós devemos revestir para ficarmos protegidos contra as ciladas do inimigo número 1 de Deus. O diabo é o inimigo número 1. Ele fala mais, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, quer dizer, a nossa luta nessa vida aqui, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestido-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração, súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para isso, vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos, todas as pessoas que querem também seguir esse mesmo caminho. É por isso que Deus se revelou através da sua palavra, mas através das coisas que ele criou. Ele não criou isso para outros seres, não. Ele criou para mim e para você, porque nós temos a sabedoria de ter o discernimento das coisas lindas que Deus deixou para que a gente possa contemplar aqui nesse mundo. Eu fico feliz em poder compartilhar com você mais um vídeo. E se esse vídeo tem ajudado você a refletir melhor na sua vida, mande para o seu amigo, mande para aquelas pessoas que você ama, para que eles possam também ficar mais perto de Deus, nesses dias difíceis que nós estamos atravessando. Se inscreva nesse canal e assim você vai receber as notificações cada vez mais para você estar crescendo espiritualmente. Estou feliz por poder compartilhar com você. E oro a Deus para que possa fortalecer você, a sua família, possa proteger você, a sua família, possa lhe dar alegria enquanto estamos vivendo esse mundo. Alegria de poder contemplar as maravilhas de Deus. Que Deus abençoe você, para que possa continuar caminhando, buscando o caminho da verdade e ficar perto de Deus. Desejo para você um grande abraço. Fique com Deus, você e sua família.